Salve galera do canal Torcedor Colorado, bora acompanhar mais notícias do nosso Inter. O Inter trabalha na renovação do goleiro Fabrício, e o repórter Lucas Dias falou de como está esse processo dentro do Colorado. Avançando para as questões de mercado e dentro de campo do Internacional, tá? Pensando em 25, o Inter já começou a negociar a renovação do goleiro Fabrício, que eu citei anteriormente, se recuperou de uma lesão na tíbia e já tá treinando. Goleiro de 38 anos que fez um baita primeiro semestre jogando pelo Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, foi o goleiro destaque do último campeonato carioca em que o Nova Iguaçu chegou à final e perdeu pro Flamengo. É uma contratação que passou muito pelo Magrão, tá? Ex-gerente executivo do Internacional, diretor esportivo, e eu ouvi da boca do Magrão, tá? Algumas semanas atrás, que antes ainda, claro, da sua saída, em Criciúma, se não me falha a memória, que ele já estava trabalhando numa renovação e que ele queria muito que o Fabrício ficasse. Mesmo com a saída do Magrão, essa negociação ainda está sendo tocada pela direção do Inter e existe uma grande chance do jogador renovar o seu contrato por mais um ano. Ele tem vínculo até dezembro, renovaria até dezembro do ano que vem, até dezembro de 2025, e isso pode afetar na situação do Ivan, que está se recuperando da lesão ainda, lesão de cruzado anterior do joelho que ele sofreu no primeiro jogo do ano, naquele 2-0 contra a Avenida, portões fechados no Gauchão, era a estreia dele com a camiseta do Internacional, o Inter que pagou 1,5 milhão para trazer ele do Corinthians. Isso pode afetar numa possibilidade de saída do Ivan, sim, para 2025, isso eu já tinha escutado também alguns dias atrás. O Fabrício, tá, a gente tem um salário irrisório, ele veio ganhando 40 mil no Internacional, ele vai renovar e vai ganhar mais? Vai, mas ainda assim não vai ser um salário dos grandes do elenco. Acho que o Inter faz certo em já providenciar a renovação de Fabrício, pois ele já demonstrou que numa eventual ausência de Rocher, ele está preparado. Além da situação do goleiro, o repórter também trouxe que um clube turco vai aumentar a proposta pelo atacante Wesley. Bom, pra gente fechar, eu quero falar da situação do Wesley, tá? Porque a gente trouxe nos últimos dias a oferta do Besiktas da Turquia pelo atacante de 25 anos, que era uma oferta de 7 milhões de euros, cerca de 43 milhões e meio de reais. O Inter tem 50%, ficaria com metade disso, ficaria com 3 milhões e meio de euros. Dá mais ou menos, arredondando, 22 milhões de reais, até porque os outros 50% dos direitos econômicos são do Palmeiras. Mas a gente também trouxe que a resposta do Inter foi não para essa sinalização de oferta, porque o Inter quer 7 milhões de euros só pelos seus 50. Não 7 milhões de euros por 100 para dividir meio a meio e cada um ficar com 13,5 de euros Inter e Palmeiras. E o Besiktas prometeu que deve aumentar a oferta. Provavelmente o Besiktas não vai chegar, pelo que eu ouvi no bastidor, tá? Nesse valor que o Inter quer, dos 15 milhões de euros. Mas eles vão aumentar essa oferta possivelmente para deixar mais dinheiro para o Inter e para o Palmeiras e tentar a compra do Wesley. E que ele envolve outro problema. O Inter já foi notificado nessa semana por uma dívida com o Flamengo na primeira parcela do Thiago Maia, 250 mil euros, 1,5 milhão, tá, de reais. E o Inter foi notificado pelo Cruzeiro nas últimas horas por uma dívida referente à contratação do Wesley. O Inter contrata o Wesley no início do ano, tá? 2 milhões de euros, 11 milhões de reais por 50% do atacante de 25 anos, e o Inter não pagou a primeira parcela dessa compra, que era a maior da compra inteira, que era de 2 milhões e 800 mil reais, dos 11 milhões totais desse negócio, e por conta disso o Cruzeiro notificou o Inter, assim como o Flamengo notificou nos últimos dias. Nação Colorada, você acha que o Inter deve aceitar liberá-lo? Ou considera Wesley peça fundamental pro restante da temporada? Use o espaço para comentar sua opinião.